Olá, sejam muito bem-vindos a um Está na Redes especial. No programa de hoje eu vou falar sobre o novo regulamento de transferências da FIFA. Nós temos mudanças significativas e hoje eu vou falar com vocês sobre as principais delas. E eu começo pelas mudanças em relação à manutenção da estabilidade contratual. E é aqui no artigo 17 que nós temos a mudança estrutural mais profunda desse novo regulamento. O artigo foi renomado para consequências de uma quebra de contrato e deixou de ser uma norma assimétrica, ou seja, focada na rescisão sem justa causa pelo atleta, para se tornar um regime bilateral e simétrico de responsabilidade civil contratual aplicável a qualquer ruptura contratual por qualquer uma das partes. Vamos dar uma olhadinha nos principais elementos da mudança dessa lógica. A primeira delas é sobre a indenização por rompimento de contrato. Agora, as partes vão poder fixar contratualmente o valor da indenização por quebra de contrato. O Tribunal do Futebol da FIFA pode alterar esse valor com parcimônia se esse valor for excessivamente alto ou manifestamente injusto. Para os atletas com remuneração fixa anual de até 150 mil dólares, o que dá mais ou menos 64 mil reais por mês, para esses atletas, qualquer acordo deve garantir, no mínimo, o valor residual do contrato rompido. Então, no mínimo, essa cláusula de indenização precisa prever o valor que o atleta receberia caso o contrato fosse normalmente cumprido. Se não houver uma cláusula de indenização no contrato, a parte lesada tem o direito ao chamado full compensation, que, no caso do atleta, é o valor residual do contrato acrescido de eventuais danos. E para o clube, o valor dos serviços do jogador, perda de valor, perda de oportunidades de transferência, custos de reposição e etc. A previsão de um piso mínimo, ou seja, tanto o jogador quanto o clube têm direito, como regra, a uma indenização mínima equivalente ao valor residual do contrato rompido. O artigo 17 traz também o pagamento punitivo, que prevê o pagamento de até 6 salários mensais em caso de conduta abusiva. Há também uma manutenção da prevalência de acordos coletivos de trabalho e das leis nacionais sobre esses critérios gerais do artigo 17. Há também a manutenção da previsão de responsabilidade solidária do novo clube quando houver a indução à quebra contratual. Ou seja, se o novo clube do jogador será considerado solidariamente responsável pelo pagamento de indenização se, levando em conta todos os fatos e circunstâncias individuais de cada caso, se puder ser estabelecido com base na probabilidade que o novo clube induziu o jogador a violar o contrato. Lembrando que há uma presunção de que o novo clube induziu a quebra do contrato quando o atleta assina esse novo contrato dentro de 45 dias contados da data da quebra do contrato anterior. Essa presunção, ela pode ser afastada caso o novo clube consiga produzir prova ao contrário. As sanções desportivas a clubes em razão de quebra de contrato passaram a ser estruturadas em escala de reincidência ao longo de 2 anos. A primeira infração é sancionada com advertência e multa, a segunda com transfer ban de até 5 novos jogadores e multa, a terceira com transfer ban total por uma janela, a quarta com transfer ban por 2 janelas, e da quinta em diante, o tribunal pode aplicar outras sanções. Saindo das novidades do artigo 17, vamos agora para o artigo 21 bis, que é completamente novo. Ele está no capítulo 9 do regulamento da FIFA e fala sobre a participação de atletas no recebimento de valores referentes às taxas de transferências. Clubes e atletas são livres para pactuar a participação do atleta no valor de uma transferência. Mas, para aqueles atletas que recebem remuneração fixa anual inferior a 150 mil euros, e aqui é euro mesmo, quando eu estava falando
anteriormente sobre o artigo 17, eu falei que atletas que recebem remuneração fixa anual inferior a 150 mil dólares têm uma condição especial. Já nesse artigo 21 bis, ele fala em euros. Eu confesso que eu não sei se é erro de digitação ou se a FIFA realmente quis estabelecer duas cláusulas diferentes de atletas. Mas enfim, vamos lá. Voltando. No caso de atletas que recebem remuneração fixa anual inferior a 150 mil euros, o clube cedente tem a obrigação de pagar ao atleta 5% do valor total da taxa de transferência efetivamente recebida. Existe a possibilidade de renúncia parcial pelo atleta, limitada à parcela que exceder o maior valor entre remuneração fixa do último ano de contrato com o clube cedente ou 2,5% da compensação fixa total da transferência. Essa previsão sobre a participação de atletas no recebimento de valores referentes a taxas de transferências não se aplica em caso de previsão na legislação nacional ou no regulamento doméstico vigente, ou quando houver algum outro tipo de mecanismo equivalente de participação de atleta. Em relação a atletas menores de 18 anos, também houve uma mudança importante. Os clubes que investiram na formação de um jogador menor de 18 anos poderão, mediante condições específicas, celebrar contratos de até 5 anos. Antes, o limite era de 3 anos. Para isso, o atleta deverá estar registrado no clube por pelo menos 20 meses ou por 2 temporadas consecutivas, o que ocorrer primeiro. No Brasil, essa questão ainda precisa ser definida, porque a Lei Geral do Esporte impõe uma limitação de 3 anos para o primeiro contrato de trabalho envolvendo menores de idade. Em contrapartida, na Lei Pelé, prevê 5 anos. Ambas as previsões estão em vigor. Enfim, para terminar, eu destaco que o Comitê Disciplinar da FIFA terá competência para impor decisões emanadas das câmaras de resolução de disputas nacionais, se a decisão não tiver sido imposta pela Câmara Nacional dentro de 60 dias. Então, uma decisão da CNRD que não tiver sido imposta, ou seja, que não tiver sido cumprida, e se a NRD ficou inerte por 60 dias, é possível buscar a FIFA para fazer a decisão ser cumprida. Bom, pessoal, eu acho que essas foram as principais alterações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o novo regulamento de transferências da FIFA. Se tiver ficado alguma dúvida que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Um abraço!